Paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te proteja, te guarda. Vamos ler Marcos capítulo 5 e vamos meditar em mais um milagre que o nosso Senhor Jesus realizou. Marcos capítulo 5. Pegue sua Bíblia, vamos ler. Diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com guilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os guilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Amém. Irmãos, nós sabemos que Jesus falava que era Deus, e para mostrar que era Deus, ele realizou feitos grandiosos. Então Jesus mostrou a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que nós já lemos, ressuscitou a Lázaro, ele próprio ressuscitou no terceiro dia, demonstrou a sua autoridade sobre a saúde do corpo, quando ele curou leprosos, paralíticos, enfermos, e mostrou também a sua autoridade sobre o mundo espiritual, porque o mundo espiritual existe, os anjos caídos existem, a Bíblia fala, né, que 1/3 do céu se rebelou contra Deus. O interessante aqui, irmãos, é o seguinte: tem muita gente que não reconhece Jesus como Deus, que não o adora. Por exemplo, muitos judeus esperam a vinda de Cristo, eles não têm Jesus como Messias, como Salvador do mundo. Muita gente tem Jesus como um profeta e não o adora. Mas nós vemos aqui que os demônios reconheceram a Jesus. Esse homem que estava endemoniado, quando encontrou Jesus, os espíritos que estavam nele o levaram a correr até Jesus e ele ajoelhou e adorou. Isso também é uma prova da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou e Pedro disse: Não levanta que eu sou homem como você. Então nós vemos aqui que Jesus aceita essa adoração, porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Nós vemos aqui também, irmãos, a possessão demoníaca, ela é uma realidade, ela existe, né? Nós não podemos generalizar, dizer que todo fenômeno que a gente vê de alguém com uma força fora do comum, né, que tudo é demônio. Existem também casos, né, irmãos, de doenças psiquiátricas, mas aqui é uma possessão demoníaca. E nós vemos que esse homem ele era preso por correntes e tinha uma força sobrenatural. Ele arrebentava as correntes com que prendiam ele. Então eram demônios mesmo que atormentavam esse homem. Ele vivia pelo sepulcro, gritando. Certamente as pessoas tinham medo daquele homem. Você imagina o impacto desse milagre, né? Foi um impacto muito grande. Aquele homem certamente era temido na cidade, era conhecido pelas pessoas, as pessoas fugiam dele. E de repente Jesus aparece ali
e liberta aquele homem e ele aparece diante das pessoas, são, conversando. Foi um impacto muito grande aquele milagre, né? Foi realmente algo tremendo que o nosso Senhor Jesus fez. E veja que interessante, né? Nós paramos aqui no versículo 15. Vamos ler Marcos 5,16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Irmãos, nós temos que testemunhar o que Jesus faz, né? Esse homem queria seguir a Jesus certamente dar testemunho onde Jesus passasse daquilo que ele foi e aquilo que ele era agora, liberto pelo Senhor Jesus. Mas, irmãos, pense comigo. No lugar que ele era conhecido, o impacto do testemunho dele era maior, porque ninguém poderia dizer que ele estava mentindo. Muitas pessoas conheciam como ele era, né? E o que aconteceu na vida dele. Agora, se ele fosse para outras cidades e falasse: olha, eu era um endemoniado, eu vivia nos cemitérios, as pessoas tinham medo de mim, eu era uma figura amedrontadora para as pessoas. Bom, muita gente poderia acreditar, mas muitos poderiam dizer: ah, talvez ele esteja mentindo, não tinha prova, né? Então, muitas vezes nós queremos fazer uma coisa, mas Jesus ele nos coloca para fazer aquilo onde o efeito do nosso testemunho vai ser maior, né? A Igreja Promessas de Jesus chegou na cidade de Volta Redonda a partir da vida de um jovem que era drogado, que não tinha responsabilidade, que era problema para sua família, e o Senhor Jesus o libertou, né, do vício das drogas. Então, o nosso Senhor Jesus faz essas coisas maravilhosas. Ele transforma vidas. Tinha um pastor aqui, irmãos, um presbítero, né, que ele dizia que ele se converteu porque ele viu a mudança na vida do cunhado dele. Falava: olha, eu vou para a igreja porque meu cunhado, ver o que aconteceu, porque meu cunhado mudou muito. Então o evangelho pode nos libertar, mudar a nossa vida. Se você sente alguma opressão, se você sente uma presença do mal, porque existe sim, né? Os demônios existem, repreenda em nome de Jesus, porque Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual. Amém? Eu quero orar com você. Se você sente o desejo de colocar o nome de alguém nessa oração, nós vamos orar também para que o Senhor cure, liberte, faça grandes coisas. Amém? Semana que vem vamos continuar e nós vamos ver a cura de uma mulher na multidão, uma mulher que tinha hemorragia. Tá bom? Esse vai ser um milagre que nós vamos ler na semana que vem. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, te pedimos, Pai, que Tu nos proteja do mundo espiritual, nos guarde, nos liberte de toda opressão. Pai, se algum irmão está colocando o nome de alguém na Tua presença, que Tu possa operar na vida dessa pessoa uma libertação, desfazendo, Pai, toda obra maligna, toda obra, Pai, espiritual contra a vida dessa pessoa, Pai amado. Te agradecemos porque tem nos dado entendimento para reconhecer o Seu Filho como nosso Senhor e Salvador. Pai, dai-nos graça para levar essa fé àqueles que ainda não têm. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus assim permitir.